Obrigado. E agora, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que sempre se faz presente, trabalhando nesta casa, para que possamos encontrar o ambiente mais harmonizado possível. E como aqui viemos, em busca do auxílio para os nossos males físicos e espirituais, vamos nos envolver com o ambiente através da prece, para que consigamos aquilo que viemos em busca. E vamos fazê-lo rezando a prece que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. E como fazemos todas as quintas-feiras, vamos neste momento fechar os nossos olhos, e em pensamento nos dirigir até nossos lares. Vamos percorrer cada cômodo da nossa casa, levando para lá as vibrações salutares aqui do Círculo da Luz. Vamos também mentalizar nas pessoas que lá ficaram, nossos cônjuges, filhos, pais, irmãos e aquelas pessoas que nos auxiliam nas tarefas do dia a dia. Que sejam todos envolvidos pelos fluidos benfazejos que a espiritualidade amiga derrama sobre todos. E neste momento, vamos retornar aqui ao nosso salão para ouvirmos o Evangelho da noite, que se encontra no capítulo 13, no item 5, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar que de modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas, no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Esta passagem está em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Muitas vezes nos achamos incapazes de auxiliar o próximo porque nos falta recursos. E ficamos postergando essa chance de auxiliar, dizendo: o dia que eu tiver mais tempo, o dia que eu tiver mais recursos, quando eu me aposentar e tiver mais tempo, aí eu ajudo. Hoje eu não tenho como. Só que o auxílio, nós temos que ter em mente que ele pode ser feito a toda hora. E que o auxílio, ele não se faz só da forma material.
Todos nós temos o nosso corpo físico que pode trabalhar, tanto por nós quanto pelo próximo. Todos nós temos a capacidade intelectual para levar um pensamento amigo a uma pessoa que está precisando, para dar palavra de conforto, para ajudar o irmão a encontrar uma solução dos seus problemas na hora de necessidade. Isso também é caridade. E essa passagem do Evangelho também nos deixa algumas lições intrínsecas. Primeira, a humildade. Enquanto outros lá depositavam quantias vultuosas, a mulher, de forma humilde, deu o pouco que possuía. E considerando como era a sociedade do tempo de Jesus, podemos imaginar que ela foi ridicularizada por esse ato. Essa viúva tem na cabeça, colocando só 2 moedas ali, mais valia que não colocasse nada. Nós podemos até imaginar a cena. Quando ela fez aquilo de coração. Segundo, o desapego. Como Jesus falou, ela deu aquilo aquilo que ela tinha do necessário, aquilo que lhe ia fazer falta. Quantos de nós teríamos a capacidade de pegar o que temos ali do necessário, não supérfluo, do necessário, e abrir mão para ajudar o próximo que desconhecemos? É uma tarefa ainda difícil, mesmo para nós que estudamos o Evangelho. E o terceiro, a confiança no futuro, de que Deus não desampara, porque uma vez que eu dou daquilo que eu tenho para o meu sustento, sem ter para amanhã, sem ter para o futuro, eu estou confiando que a providência divina vai prover. E quantos de nós temos essa fé? Que amanhã Deus vai prover, que nada vai nos faltar do necessário. Poucos de nós, com certeza. Mas estamos aqui para aprender. A vida é um aprendizado tanto aqui enquanto estamos encarnados, quanto do outro lado da vida também. Então aproveitamos para refletir sobre essas mensagens do Evangelho, o quanto já nos depuramos, o quanto estamos desprendidos, e vamos procurar exercitar cada vez mais a caridade. Que assim seja. E na noite de hoje, temos como palestrante o nosso irmão Gadonski, trabalhador desta casa. Vamos vibrar com ele para que ele encontre facilidade para transcorrer o tema que trouxe para nós. Boa noite a todos. Agradecemos a Deus por mais essa existência, a casa por nos facultar trazermos o tema da noite de hoje, que a todos nós preocupa, porque por vezes, ou quase diariamente, quando nos acontece qualquer coisa que nós julgamos não ser merecedores, nós dissemos para nós mesmos: estou abandonado, Deus esqueceu de mim, Deus não sabe que eu existo, e se dá com uma vítima. Enquanto que nós sabemos que ninguém está só. Principalmente quando nós estamos com o pensamento elevado, quando nós estivermos em prece, e Jesus nos falou: quando houver uma ou mais pessoas em meu nome, lá estarei. Então, na nossa dúvida, quando a gente acha que realmente está abandonado,
nós vamos nos lembrar que todos nós temos, como nos diz o Evangelho, ligado a nós, desde que nosso nascimento, um Espírito bom, que nos tomou sob sua proteção. E esse Espírito, ele tem uma função extraordinária. E foi delegado por Deus, através de espíritos superiores, alguém que vem nos proteger. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de nunca estar só. E quem está conosco, do plano espiritual, ele está pela nossa vibração, pelas nossas tendências e tudo pelo pensamento. Então, esse Espírito que está à nossa disposição, como diz, desde o nascimento, ele está rigorosamente nos guardando, orientando. E essa proteção vai até os 7 anos, aonde todos nós completamos a reencarnação. Digamos que o nascimento para aquela existência. Diz o Evangelho que a missão desse Espírito bom é como de um pai. Que todos nós, como pais, ele quer o quê? Conduzir aquele filho para o bom caminho, para o caminho do bem, para o seu progresso. Só que quando nós temos em nossos braços uma criança, em geral, nós usamos muito do nosso egoísmo. É meu filho, ele vai ser o que eu quero que ele seja, ele vai ser melhor que eu, ele vai ter tudo aquilo que eu não tive. E aí nós começamos a transferir para aquele ser as nossas frustrações. Se nós tomarmos a consciência que um filho nada mais é que uma joia preciosa que Deus nos coloca nos braços como fiel depositários. Nós seremos chamados à responsabilidade de cuidar e lapidar aquela joia. Nós temos que trazê-lo das melhores condições possíveis para devolver a Deus, através da sua reencarnação, um espírito bem melhor do que quando veio até nós. E qual de nós não nos sentimos felizes como uma criança? São raras pessoas que abrem mão dos seus filhos. Normalmente por um desequilíbrio, um distúrbio, um despreparo. Mas, em geral, nós nos sentimos proprietários. Isso é muito mais a mãe do que o próprio pai. Por quê? É natural. A mãe, em geral, casou ou está com alguém por vários interesses, mas realizar a sua vontade primária da mulher não é o homem, é a maternidade. Então ela vem para ser mãe. E para ser mãe ainda precisa de um encosto. Então, nós outros temos que estar convivendo. Mas quantos pais sequer chegam perto da mulher grávida? A gente não é capaz de fazer um carinho. A gente acha que é a responsabilidade da mãe, mas ela não fez sozinha, não gerou sozinha. Para quem vê novela, acho que ninguém vê novela aqui, das 6h30, o médico agora viu que está grávida. Aí ele está extasiado, não é a primeira filha. Então ele toca com carinho, com um gesto, e a mãe sente o toque do pai, porque sabe que aquele filho está recebendo a energia do pai. Então esse cuidado de pais, nós temos que tê-los. O espírito, que nós chamamos de anjo guardião, muito mais. Ele assume perante a Deus a guarda, a orientação e o encaminhamento. E ele se sente feliz quando estamos felizes. E ele sofre quando nós
quando ele nos vê sucumbir. É como qualquer pai. Nós, quando temos um filho alegre, a gente vira criança, a gente fica faceiro. Se é neto, então, não precisa nem falar. Mas, quando ele está doente, qual é a mãe que consegue trabalhar deixando o filho em casa com uma simples gripe? Porque há uma ligação fluídica muito grande. Quando a criança está com alguma dificuldade, quem é que acalenta a criança? A mãe. Naturalmente. Naturalmente. Claro que tem pais que conseguem, mas é natural. Então, esse anjo guardião é um espírito superior. É um espírito de envergadura moral muito grande. Muito superior a nós. Quando digo superior, não a nós, pequenos, mas a nível de moralidade. E como é que nós vamos chamá-los? Eles não têm um nome específico. O nome pouco importa. Cada um dá o nome que quiser. Para nós invocá-lo como anjo guardião. Eu tenho por prática, sempre, nas minhas preces, pedir o meu anjo guardião, eu chamo de anjo da guarda, e o meu guia espiritual. Eu sempre rezo muito, peço muito para o meu anjo da guarda e digo, olha, tenha paciência, porque eu não queria ser o anjo da guarda de mim mesmo. Porque depois que eu descobri que eu tenho, que ele está me ajudando, poxa vida, me dá uma segurança extraordinária, até para assuntos materiais, comerciais, familiares. Então, quando a gente sai de casa e fez a sua prece e vai estar numa situação difícil, profissional, seja o que for, se nós orarmos, pedirmos a proteção do nosso anjo da guarda, ele vai estar conosco. Agora, se nós baixarmos a vibração, se nós reclamarmos de tudo e de todos, ele se afasta. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele fica ali, até nós chamá-lo. No menor gesto, ele volta até nós. E quantos de nós sentimos a sua presença? Pelo um insight, um pensamento que veio, surgiu, fisicamente, um arrepio. A gente, através de um amigo, de alguém, a gente vê que não está só. Quando a gente vai dormir, devemos invocá-lo também. Porque na hora de dormir, a nossa situação de encarnado, ela se altera, porque o corpo físico está ali. O espírito está ligado ao corpo físico. Só que o espírito desdobra-se. Ele vai para outras regiões. Mas vai para onde? Conforme nossas tendências, conforme o modo que nós dormimos, conforme nós passamos o dia. É por isso que nós temos sonhos que a gente conta para os outros, mas eu não sonhei, eu vivenciei. E vivenciou mesmo. Quantos de nós nos ligamos a uma pessoa doente, nos acordamos assustados, e a gente quer saber o que houve? Quantos durante o sono recebem notícias no sono e no dia seguinte confirma? Então todos nós temos, pela intuição, a presença do nosso anjo guardião. Então nós precisamos entender a sua finalidade. E mais, além do nosso anjo da guarda, que é individual nosso, nós temos espíritos protetores. Aí são menos elevados, comparando com o anjo guardião. Quem são esses espíritos protetores? Pode ser espíritos amigos, amigos dessa encarnação, ou de encarnações anteriores. Pode ser parentes. Por isso que é bom, quando a gente se despedir de alguém, até do cunhado, a gente faz uma prece, que ele vem nos ajudar depois. Então, nós temos que estar de bem com as pessoas. Gente, seja quem for, nós temos que sair desta existência muito em paz, e deixá-los ir em paz.
Não ficar retendo esses irmãos por sentimento menor. Pela saudade, pela lágrima, ok, faz parte. Mas sentimentos assim, já foi tarde. Puxa vida, só me incomodou na vida. Ele vai receber todo esse influxo no plano espiritual e vai, obviamente, nos devolver. Esses espíritos protetores também nos assistem com seus conselhos. Volto a dizer, basta nós estarmos sempre ligados em nós mesmos, nos nossos pensamentos. Vamos nos valorizar mais. Vamos dar um time para aquelas informações do noticiário, da novela, Big Brother, então esquece. Mas assim, essa quantidade de informações que vem pelo WhatsApp, todos os meios de comunicação, vamos nos valorizar o nosso pensamento, o nosso sentimento, vamos buscar em nós o nosso melhor. Automaticamente, nós vamos atrair espíritos familiares, espíritos amigos, para que eles nos ajudam, até intervindo em situações que nós os requeremos. Como eu falei, nós temos uma situação difícil. A gente vai fazer uma viagem, vai enfrentar uma BR, por vezes a gente vai passeando, mas eu não sei por que nós queremos encurtar o tempo na velocidade. A gente não se preocupa de se programar um pouco antes, sair antes de casa, sair em paz antes de ligar o carro, fazer uma prece, pedir a proteção, para que a gente possa em paz. Aí a gente vai para uma BR, respeita a velocidade, respeita os outros. Então nós vamos chegar em paz. Nós não vamos nos estressar se alguém foi mais rápido que nós. Então nós precisamos buscar na espiritualidade a proteção. Temos a certeza que ninguém está só. Eu tive um caso agora, que fui chamado pela família, que tinha uma parente bem próxima, que estava no hospital e não sabia quando iria desencarnar. E é uma pessoa muito próxima, aí a gente se organiza, por mais que queira, mas o pensamento já estava lá. Aí resolvi ir, uma viagem complicada, aí fui direto da rodoviária para o hospital, e é uma pessoa que eu tinha um bom relacionamento e convivência. Aí quando ela vi sentado no cadeirão, olha, foi difícil aquela imagem. Mas o primeiro impacto realmente me deixou perturbado. Mas é impressionante que, fração de segundos, tipo assim, respirei fundo, consegui abraçá-la, beijá-la, porque ela estava toda cheia de aparelhos, sondas. Por quê? Porque eu já viajei orando por ela, descia da rodoviária, fui pensando nela, criando uma atmosfera para que eu não chegasse lá como se tivesse ido para o velório dela. Eu queria estar melhor possível para transmitir a energia positiva que eu tenho. Então eu fui implorando, pedindo para os mentores nos ajudar. E realmente, ato contínuo, e ela sabe que eu sou espírita, aí já pediu uma prece. Então nós começamos a nos envolver. Eu comecei a relaxar, e eu vi que ela também mudou o semblante, e foi uma situação bastante interessante. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho certeza que eu não estou só. E levei para ela a certeza que ela também não está só. Passou um tempo, veio uma outra senhora, muito amiga dela, e ou fez as preces e tudo, se identificou como espírita, e a minha sobrinha disse, o tio também é espírita. Aí fizemos todo o praxe, o passe e tudo, e eu tive a sensação que a mãe dela, minha irmã, estava ali. E ela ansiava para saber isto. Porque ela disse que teve um sonho com a mãe dela,
mas um sonho que a mãe dela foi visitá-la como eu estava fisicamente. Então a gente começa a melhorar nossa vibração, a melhorar nosso estado de espírito, vem informações. Só que a gente tem que ter muito cuidado ao transmitir, para não criar um misticismo. Então nós estamos bem. E aí também, nessa gama de espírito que nós temos espíritos simpáticos. São espíritos se nos ligam por analogia de gostos e pendores. Ou seja, já tivemos envolvimento em outra existência, ou no plano espiritual mesmo, quando estaríamos lá, mas eles estão conosco conforme nós estivermos receptivos. Esses espíritos simpáticos, eles podem ser bons, claro, se nós estivermos numa situação de boa pessoa, bom encarnado. Mas pode ser mal se a gente baixar a vibração. Se a gente começar a resmungar de tudo, reclamar de tudo, se nós começarmos como se diz, abafar nossas mágoas na bebida, no vício, quem vai estar conosco? Espíritos viciados, vão nos sugar, eles vão nos vampirizar. E para a gente se libertar deles é difícil. Então tenhamos os bons espíritos. Ninguém aqui é o ponto moralista de dizer, não pode se beber. Cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser da vida. Mas não podemos, quando nós tivermos uma situação mais difícil, não podemos debitar a Deus, aos espíritos, aos obsessores. Bom, se é o meu obsessor, porque eu dei espaço para ele, eu o atraí, eu mostrei meu currículo para ele. Eu sempre cito muito o futebol. Quando nós vamos para um estádio de futebol, agora chama-se arena, nós escolhemos o lugar onde nós vamos nos acomodar, vamos na torcida, a mesma torcida que nós estamos por aquele time. Nós buscamos assistir o jogo ou participar de uma galera que quer festa, que quer fazer algazarra. Aí nós vamos estar com pessoas afins. Aqui no Criciúma, quantos jogos eu fui, que começava tudo muito bem. Daqui a pouco era um grupinho lá, havia um corre-corre, era isso, aquilo. Era uma bagunça total. E não viu o jogo, coisa nenhuma. Por quê? Eles foram com outras intenções. Teve um fato lamentável aqui, quando veio uma turma de outra cidade, e um deles jogou um petardo na torcida do Criciúma. E um senhor, desavisadamente, foi pegar o petardo, estourou e teve problema sério na mão. Então, essas pessoas, elas estão acompanhadas por que espíritos? Daquele nível, da bagunça, da violência. Então, se nós tivermos o cuidado de ter uma tela mental sob controle, escolhendo as nossas companhias de encarnados e desencarnados. Se nós escolhermos uma boa leitura, se nós escolhermos fazer a prece diariamente, usar a água magnetizada, se nós temos o hábito de ajudar alguém, ou entrar num grupo que esteja ajudando alguém, flui. Nós temos um grupo, nós chamamos de grupo aberto, que vai retomar no dia 21, quarta-feira, que esse grupo ficou tão solidário e usando, aí que está o bom de usar a rede de comunicação. Foi montado um grupo e qualquer coisa a gente se comunica ali. Uma das colegas pediu ajuda para uma mãe com 2 crianças, uma de 2, outra de 4, que incendiou a casa. Era uma casa simples, nos fundos da casa da mãe dela. E o fogo consumiu assim, de forma violenta. Perdeu tudo. E aí começamos a pedir um para o outro, pedir para o outro, aí a gente vai buscando os amigos, tá? E graças a Deus, em pouco tempo conseguimos estar reerguendo a casa. Alegria de as crianças receberem o material escolar.
A mochila, acho que era 2 vezes maior que o pequeno, 2 aninhos. Ele queria carregar a mochila. Ele vibrava porque ele ganhou ali no material um pacote de palitos, entendeu? Então, aí quando a gente vê a alegria dessa, e a avó disse, bah, esse guri, ele me deixou mais doente que eu já estava. Porque ele ia sentar ali onde era a casinha dele e chorar. Ele perdeu tudo, e o que mais ele reclamava? Mãe, que ele chamava vó, que dê o meu material do colégio, eu quero ir na aula. Né? Então, são pequenos gestos que a gente faz, que, poxa vida, eu estive lá, até levei minha neta, a gente vê que o ambiente melhorou. Então, obviamente, não estava eu e minha neta, tinha uma equipe espiritual, levando a luz para eles, o conforto. Então, se nós começarmos a monitorar nosso pensamento, nós vamos ser melhores e ter melhores companhias. No próprio Evangelho, nos conceitua o anjo guardião, como sendo o guia principal e superior, enquanto espíritos protetores e familiares são guias secundários. Então, aqui está o anjo guardião. A função dele é ser guia, o objeto dele é ser nosso guia, nosso condutor, e os outros espíritos também. Mas aí como é que nós vamos nos comunicar com eles? Pela prece. E a prece que nós vamos fazer a esses irmãos nossos é pedindo para que eles intercedam junto a Deus. Para tirar nossos problemas, não. Vamos orar pedindo força para resistir às más sugestões que nós somos objetos, por encarnados, colegas nossos da família, ou pelo plano espiritual. No momento que nós estivermos vinculados pela prece, nós nos blindamos, nos protegemos, e quem está ao nosso derredor. E no Evangelho tem a prece para esses espíritos que nos diz: espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, conduzir-me pelo bom caminho, sustentai-me nas provas, dai-me a força de suportá-las sem queixumes. Então nós só vamos agregar qualidade de vida se soubermos levar o que nós chamamos de problemas sem querer achar um culpado. Sem ficar se queixando que choveu, porque está calor, porque isso, aquilo. Então, no momento que a gente assume a nossa pequenez, busca amparo e recursos, nós vamos crescer. Livrai-nos dos maus pensamentos, porque é pelo pensamento que nós atraímos. E fazer que não dê entrada a nenhum mau espírito. Então, veja, a gente pede proteção, mas não podemos terminar a prece e relaxar e ficar ligados em situações que nós vamos baixar a vibração. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos, porque nós não temos defeitos, só os outros. Mas no momento que nós tomarmos consciência que nós somos seres falíveis, que nós estamos num processo reencarnatório num planeta de provas e expiações, nós temos que tomar consciência que nós temos problemas para ajustar. Numa consulta com uma psicóloga, eu fico encantado com a psicóloga, ela só consegue dizer o que a gente quer ouvir. A gente começa chorando todas as misérias, tá? E ela nos ouve. Mas eu desconfiei, ela estava ouvindo muito calado. Aí eu fiquei ali desabafando, foi falando. E digo, vou ver o que ela disse. E ela disse, parou, por quê? Digo, não sei o que eu faço, eu nunca vi numa psicóloga. Aí eu vi que ela estava literalmente me dando uma volta e meia. Porque a gente erra pela voz, pela palavra. A gente se entrega pelo que a gente pensa e fala. E ela, com poucos minutos, ela traçou meu perfil. Tu está estressado? Mas claro, o que eu paguei de consulta só vai me estressar.
Tu relaxa, digo, bah, porque olha, já tem a mulher em casa que ela fica dando uma psicóloga em ti. Aí tu vai, pega uma profissional, começa a te desnudar. E aí eu chamei meu anjo da guarda, me ajuda, isso aqui está difícil. Então, aí o que ela fez, tecnicamente? Levantou o meu baixo astral, porque alto astral é... Então o que ela fez? Ela fez um trabalho magnífico. Ela me fez ver perante a minha dificuldade, como diz aqui a prece. Então a gente pede ao anjo guardião esclarecer a minha consciência, onde está a minha alma, com relação aos meus defeitos. E tira-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que os perceba e os confesse a mim mesmo. Aí está o trabalho da psicóloga. Ela me fez com naturalidade ouvir os meus defeitos e aceitá-los como coisa minha. E eu, falando com ela, digo, mas quem devia estar aqui devia ser minha esposa. Aí, parece que ela captou meu pensamento, ela disse, mas é para ti mesmo a conversa. Aí, então, é que nós queremos fugir da realidade, nós queremos passar para os outros nossos problemas. Eu bebo porque meu time ganhou, não, eu bebo porque ele perdeu. Se vê que meu time ganhou bem ontem. Mas, então, nós temos que ter consciente que nós escolhemos. E continua a prece. A ti, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno de vossa proteção. Está aí, ó. Quando nós estamos com o nosso filho, orientando, dizendo, meu filho, tu tem vários caminhos. Se tu te deixar levar por sentimentos menores, por companhias que tudo está bem, vamos beber, puxar um fumo, isso tudo faz parte. Poxa vida, eu uso droga porque o pai toma remédio, o remédio é droga, e para tu convencê-los. Então, quando a gente tem o compromisso de educar, nós temos que educá-lo pelo exemplo. E nós sempre temos que encerrar dizendo, meu filho, a minha sugestão é esta. Tu tem todo o livre-arbítrio de fazer o que tu quer. Mas nunca esqueça que o dia que tu precisar do pai é só chamar. Aí tu deixa ele no compromisso. Assim a gente faz, e o anjo da guarda faz conosco. Então a gente diz, conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus, que por vezes, e na maioria das vezes, o nosso sofrer é um resgate, é uma prova. Nós só vamos nos melhorar se nós soubermos resgatar aquele débito. É como nós comprarmos um carro zerado, lindo, maravilhoso, e sairmos a desfrutar do carro. Esqueçamos que 30 dias já começa a vencer a primeira prestação. E a gente vai ter dificuldade, não tem dinheiro para abastecer, não tem dinheiro para pagar o seguro. Então, vira um desejo, algo que vai nos tirar o sossego. Então, a espiritualidade sempre está a nos ajudar. Sempre, sempre. Então, no momento que a gente toma conhecimento e as funções básicas da doutrina espírita são duas: esclarecer e consolar. Esclarecer, como a gente está comentando, o que é um anjo da guarda, quando devo buscá-lo. Todos nós temos, eu sou merecedor. Nós estamos, a doutrina nos esclarece. Mas consola porque diz para nós, seja a melhor pessoa que tu possa ser, tu vai ter o melhor anjo da guarda que tu merece. Então, se nós começarmos a nos entender como merecedores da ajuda, porque somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus. E nos diz um dicionário da filosofia espírita sobre guia, espírito guia, que também muitos de nós
Queremos que, meu pai faleceu, eu trabalhava com ele, ele era o meu mentor, ele era o cara. Aí eu vou dormir, eu faço o rosário dos problemas que eu tive na empresa para ele resolver. Às vezes o pai não tem a menor condição de nos ajudar, mas nós temos um espírito guia. Quem é esse espírito guia? O espírito controlador, ou seja, ele sabe tudo de nós. Que em missão junto a um médium, todos nós somos médium, a graduação diferencia, responsabiliza-se espiritualmente pelos destinos das produções mediúnicas. Então, como nós somos médiuns, nós temos a capacidade de nos comunicar com a outra dimensão, no nosso dia a dia nós estamos permanentemente em ligação com outra dimensão. E quando estamos estudando na casa, nós temos, aí sim, maior responsabilidade, porque aqui a gente sabe da nossa responsabilidade. E continuo dizendo, responsabiliza-se espiritualmente pelos destinos das produções mediúnicas do mesmo, ordenando um uso disciplinado e seguro para um rendimento maior dos trabalhos. Então nós não vamos usar a mediunidade para ganhar dinheiro. Nós não vamos usar a mediunidade para intimar, comprometer alguém, para ameaçar alguém. Nós não vamos usar a mediunidade para outros fins, a não ser para consolar. Então nós precisamos ter esse conceito do que seja. E continua, espírito protetor, o anjo da guarda, ou guardião. Ele revela a idade de superioridade. Então esse espírito realmente numa superioridade muito grande. Espírito que se dedica à guarda espiritual de uma pessoa, da nossa família ou de uma família, também de um povo e de uma nação. Então nós sabemos que Criciúma tem o seu espírito superior que está conduzindo os destinos. O país, por exemplo, nós temos um mentor do Brasil, o espírito de Ismael, que Jesus deu para ele a responsabilidade de nos conduzir. Então nós, quando nós estamos pensando no nosso Brasil, vamos orar, implorar, invocar o espírito de Ismael, que tem uma equipe extraordinária de espíritos superiores para nos ajudar. Nós temos que ter esse cuidado. Eles tutelam o pessoal, ou seja, eles nos cuidam, tanto nós encarnados como os desencarnados. E eles, todas as casas têm também os seus mentores, os seus anjos da guarda, que eles estão permanentemente orientando os centros espíritas e a sociedade espírita. Então, por isso que nós sempre invocamos o mentor dessa casa, desse trabalho. Porque nós temos, finalizando também, temos uma obra muito boa, que aí, a todos nós que a gente quer estudar, o Espiritismo de A a Z. Então nós pegamos lá um tema, é um dicionário, um vade-mecum. Então nos traz toda a informação. E aqui nos fala, o outro falava de espírito guia, esse fala guia espiritual. Um espírito elevado que, representando a misericórdia divina, ampara-nos e orienta-nos para a luz, para a nossa melhoria, para o nosso engrandecimento. É a destra do Criador, que se espalma sobre o homem, inspirando e protegendo na sua espiral difícil, mas gloriosa, do Espírito rumo à redenção. Então, meus irmãos, tenhamos fé em Deus sempre, fé no nosso guardião, nosso espírito amigo, familiar, quem nós elegermos. E procuramos também ser um espírito encarnado, protetor, não só dos nossos familiares, mas de pessoas da sociedade carentes de um líder, de alguém que conduza, que ajude. Façamos a nossa parte. Nós não somos meros viajores nesse planeta. Agora temos o carnaval, é ótimo, vamos nos divertir, mas vamos respeitar os limites. E principalmente respeitar a liberdade do próximo.
a nossa liberdade vai até onde começa o direito à liberdade do nosso irmão. A todos uma boa noite, uma boa semana. Obrigado. E assim agradecemos ao nosso irmão Gadomski, que nos trouxe a mensagem que nunca estamos sozinhos. Há sempre pelo menos um espírito a velar por nós. Obrigado, Gadomski. E agora, vamos nos harmonizar, nos unir num só pensamento e pedir pela vibração pela magnetização das águas que se encontram nas bancadas, pelos nomes que se encontram nas urnas, de encarnados e desencarnados, por aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, por aqueles nossos irmãos que se encontram doentes no leito de um hospital, pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, pelos desamparados de toda sorte, pelos que ainda vibram nos vícios, nos tóxicos. Vamos vibrar também pela nossa pátria, pelo nosso planeta, que caminha para ser um mundo de regeneração. E vamos vibrar por nós mesmos e pelas intenções que cada um traz dentro de si. E neste momento, vamos nos preparar para o passe. O passe que é transfusão de energia, onde os trabalhadores desta casa, muito antes de estarmos aqui, já prepararam o ambiente e derramam sobre nós os fluidos benéficos que vão penetrando pelos nossos corpos físicos e espirituais, nos trazendo a sensação de refazimento, de paz, de equilíbrio que tanto necessitamos. E a manifestação da bondade divina em nós. E agradecidos por tudo que recebemos, não só nestes momentos que estamos aqui na Casa Espírita, mas por todo o cuidado que Deus tem conosco, colocando, como nosso irmão falou, anjos guardiões a velar por nós dia e noite desde o começo da nossa encarnação. Nós vamos agradecer ao Pai por tanto carinho, tanto cuidado, tanto amor, com a prece que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. E assim, nós damos por encerrado os trabalhos da noite de hoje no Círculo da Luz, desejando aos irmãos uma boa